Olá, todos sejam muito bem-vindos ao seu, ao nosso canal. Eu sou a Dani aqui do canal Ler Anoitecer e hoje eu trago para vocês um livro que de começo eu não queria trazer, eu não queria falar sobre esse assunto, porque quando eu li, eu achei um livro um pouco pesado, a leitura para mim foi um pouco difícil, pelos assuntos que são abordados. Mas essa semana eu vi umas 2 reportagens falando sobre o assunto e eu pensei, eu preciso trazer esse assunto no meu canal. Então eu estou falando sobre o livro Abuso, a Cultura do Estupro no Brasil, de Ana Paula Arujo, editora Globo Livros. Então já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, que toda semana tem vídeo novo no canal. Roda a vinheta. Como havia mencionado no começo do vídeo, essa semana eu vi 2 reportagens que abordavam o assunto. O primeiro caso é de um homem que ele relata que mulheres bocudas apanham mais do que as mulheres quietinhas. Então ele diz o quê? Que você vai apanhar, mas se for quietinha, você vai apanhar menos que as bocudas. Um absurdo. No segundo caso, é um professor de direito que ele fala sobre o estupro. E eu vou ler aqui o que ele falou na sua aula. Vamos pensar, o que é mais fácil estuprar? Uma freira de hábito ou aquela menininha com a cinta larga? Fala para mim. Que vítima colabora mais com a prática do crime de estupro? Estou falando em tom de brincadeira, mas eu quero que vocês imaginem isso. Daí esse indivíduo, ele me fala depois que ele está arrependido, que ele achava que esse assunto não ia repercutir desta maneira. Não, ele não está arrependido pela forma que foi passada, do jeito que foi repercutido essa frase dele. E sim porque ele expôs o que ele realmente pensa. Ele realmente acha que as mulheres que utilizam tais tipos de roupas, elas mereçam ser estupradas. Elas facilitam o estupro. Só que esse é um pensamento machista. Infelizmente, não é só dos homens, e sim também de algumas mulheres. Assim, você mulher que está assistindo esse vídeo, você também tem esses tipos de pensamentos. Se você estiver trajando uma saia, um decote, e esse professor vir você na rua, ele vai achar que você merece ser estuprado. Isso é verdade? Não. Não é porque você está usando tal tipo de roupa que você quer ser estuprada. Quando você vir uma mulher nesses trajes, não pense que ela está facilitando o estupro, o estuprador. Sabe aquele ditado, a ocasião faz o ladrão? Se você encontrar um dinheiro na rua, alguma coisa, um objeto, se você não for ladrão, você não vai roubar. O estupro é a mesma coisa. A ocasião não faz o estuprador. Se um homem vê uma mulher com aqueles trajes, ele não vai estuprar. Então, agora sim, pra você, homem que está assistindo esse vídeo, se você vir uma mulher com as pernas de fora, você vai estuprar? Não. Porém, o estuprador, ele vai estuprar e ele vai falar o quê? Eu estuprei porque ela estava com as pernas de fora, que ela estava com roupa decotada. Porque o estuprador, ele é covarde. Além dele cometer o crime, ele coloca a culpa na vítima. Então, para você que continua com esse pensamento dessa mesma moça que estava com a mini saia, com o short curto, que ela facilitou o estupro, que ela merecia ser estuprada por causa do traje de roupa dela, o que você me diz das crianças que estão estupradas, molestadas? Elas estavam em trajes sensuais? Porque o estuprador covarde, ele alega que essa criança de 5, 6, 7 anos ou até menos estava se insinuando, estava seduzindo ele. Gente, olha só que absurdo. Dá até vontade de vomitar, é tão repugnante. Imagina que uma criança faria uma coisa dessa. É de uma covardia, em todos os sentidos, pelo ato e até pela essa fala dessa pessoa. É horrível. Então você entende onde eu quero chegar? Com essas observações, com esses exemplos, para você entender, de fato, o que acontece com o estupro? O estupro é um dos crimes mais recorrentes no Brasil, porém ele é um dos menos denunciados. As mulheres que sofrem esse abuso, elas têm vergonha de denunciar. Muitas mulheres que são casadas, elas mesmas não falam para os seus maridos que elas foram estupradas, que elas sofreram um abuso sexual. O estuprador, ele não tem cara. Tá? Na nossa mente vem, o estuprador, ele tá à noite, na rua, deserta, no escuro, ele tá atrás da moita, então eu tenho que tomar cuidado para eu não andar na rua sozinha porque eu corro o risco de ser estuprado. Qual é o risco? Corre. Mas infelizmente, a maioria dos estupradores não é esse tipo de pessoa. O estuprador, ele está dentro da sua casa, dentro da casa de um parente seu, dentro de um consultório médico, dentro de uma universidade, até dentro de uma creche, onde seus filhos pequenos estudam. E nesse livro fica nítido que tanto mulheres quanto crianças, até homens, de alguma forma são colocados como culpados na situação. Além do abuso, a pessoa é induzida a acreditar que aquele crime foi cometido por sua culpa.
O estupro é o único crime em que a pessoa se sente culpada e envergonhada. O estupro é tão comum em nossa sociedade que ele é visto como normal. Porque na nossa cabeça a gente imagina que o estupro seria o quê? Uma pessoa que foi pegar força, uma mulher foi pegar força, arrancar a roupa dela e cometer aquele crime horrível, mas não é. E a cultura do estupro nos deixa bem claro isso. A mulher que é casada, se ela não quiser ter um relacionamento sexual com seu marido, ela pode dizer não. Só que o marido vai e força a situação, alegando que como ela é mulher dele, ele pode. Mas a partir do momento que a mulher falou não, não é não, não pode. E isso é caracterizado como crime, como estupro. E o homem sempre acha que o corpo da mulher é dele, que ele tem livre acesso a hora que ele quiser. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que não é desse jeito, mas esse pensamento machista faz com que eles tenham esses tipos de pensamentos. Tem relatos de vítimas que falam que seus professores, eles abusam do seu cargo, do seu poder e acabam molestando suas alunas. Aqui nesse livro também tem outros relatos sobre universidades, sobre festas, onde o pessoal sai pra se divertir, pra beber, e às vezes a moça tá naquele envolvimento com o moço, ela bebe, ela acaba ficando meio que inconsciente, ou às vezes nem chega a ficar totalmente inconsciente, mas ela não sabe mais ou menos o que tá acontecendo. E se ele forçar aquela relação sexual, ele está cometendo crime. Por mais que pareça na cabeça dele, mas ela está aqui, ela veio, ela tá tendo um relacionamento comigo, eu posso, mas não pode. A partir do momento que a pessoa não tem o consentimento do ato, é crime. É caracterizado como estupro. Esse livro que é mencionado, um universitário, ele vê uma moça passando e ele fala assim, e aí, já foi legalizado o estupro? Gente, esse homem esse moço poderia muito bem abordar essa moça, pedir para sair, convidar para ir ao cinema. Eles começarem a ter um envolvimento amoroso, o que fosse. Ele opta pelo estupro. Ele quer a coisa forçada. Pra você ver como que é esses pensamentos. E ele não é mal visto. Infelizmente, na sociedade, ele não é mal visto. Teve um caso muito famoso, não aconteceu aqui no Brasil, mas com um jogador brasileiro, onde ele forçou uma ocasião com a moça e foi dado como estupro. Eu não vou relatar o que ele fez aqui, que é um pouco pesado, mas foi relatado como estupro. Mas mesmo assim, ele por ser um jogador, o que fizeram? Ele ainda foi contratado pelo time de futebol, deixando de lado. Tem uma série na Netflix, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, eu só não me recordo o nome agora, mas falam disso, de jovens, sabe, que tem uma vida promissora. Eles são jogadores de futebol americano e eles têm uma moça que ela começa a beber, eles vão dando bebida pra ela e ela vai bebendo, e nisso eles cometem um estupro coletivo. Então, assim, a escola abafou o assunto, porque eles eram promissores para a escola, né? Eles tinham uma carreira, eles eram excelentes jogadores, aquilo traria benefícios para a escola, e eles deixaram de lado. Só que, assim, a pessoa que comete o crime não precisa ter penetração, viu? Para ser considerado estupro. Antigamente a gente achava que era só isso, mas tem várias características, tá? Forçar, não ter penetração, passar a mão, tem várias coisas que já é configurado como estupro. Se a pessoa que estiver lá no local, no ambiente, ela estiver só filmando, ela é considerada como coautora do crime. Então ela responde por esse crime também. Aqui, como eu já mencionei anteriormente, no livro deixa bem claro que em algum momento da situação, após a pessoa sofrer esse crime, ela vai ser considerada culpada. Eu vou contar a história da Fernanda para vocês. A Fernanda, ela morava na Baixada Santista e ela estava andando de bicicleta. Estava lá andando, e nisso uma pessoa aborda, e ela acha que é um assalto. Ele força ela a entrar para um lugar isolado, e ela achando que era só um assalto, ela foi indo achando que, não, se eu der minha bicicleta, se eu entregar o meu dinheiro, ele vai me soltar. E ele sempre forçava, falando, ó, vai comigo porque tem mais gente esperando. E ela ficou com medo, porque ela pensou, eu vou apanhar, vou ser torturada, alguma coisa assim, mas no momento nenhum pensou na cabeça dela que ela seria estuprada. O que aconteceu? Ele de fato estuprou, além de ter estuprado, ele roubou, só que ela saiu com vida, e nesse momento ela sentiu um alívio por ter saído. Ela ficou preocupada de contar pra mãe, quis ligar pro namorado, mas ela não encontrou com o namorado. Chegou em casa, foi e contou pra mãe que tinha sofrido o abuso. A mãe, sabe o que a mãe fez? A mãe bateu nela, puxou ela pelos cabelos e falou, eu não falei pra você não andar de bicicleta lá? Eu não te avisei? Então assim, a moça tava andando de bicicleta às 3h30 da tarde, num lugar que tinha bastante movimento, e a mãe bateu porque falou, eu não te avisei pra você não ir lá? A mãe, em momento algum, pensou, meu Deus do céu, minha filha, como que você tá? Vamos lá, vamos no hospital, vamos na delegacia. Não, a mãe falou, eu te avisei. Então, nesse momento, ela foi considerada culpada pelo ato
do abuso. Daí ela chega na delegacia, ela vai contar o fato, conta para um, conta para outro, e é assim, né? Então ela vai revivendo aquele processo, já que já tá traumático na vida da pessoa. Depois vai fazer o exame, que falam que não é nada agradável, a pessoa se sente mal, e ainda no caso dela, o legista, além de fazer umas perguntas desnecessárias, deixando ela envergonhada porque ela estava presente na sua mãe, até o fato dele perguntar se ela tinha vida sexual, até porque para ele saber, né, se ela tinha sido violada ou não, umas coisas humilhantes, desnecessárias. Depois, passado tudo isso, não acharam o estuprador. Quando um dia ela tá andando pela rua assim, ela vê essa pessoa que estuprou e aí chama a polícia e ele é preso. Só que assim, ele alegou um monte de coisa e ele respondeu em liberdade. No dia do processo, ele alegou o quê? Que ele estava passeando e que ele ia assaltar, porque ele foi condenado pelo crime de roubo. Queria assaltar e a moça, para não ser estuprada, insinuou que queria ter um relacionamento com ele para poder se livrar do assalto. O que a juíza fez? A juíza aceitou, a juíza acatou essa versão. Nós sabemos que o estupro é um crime que não tem testemunhas. A única testemunha é o agressor e a vítima. Então, nesses casos, a palavra da vítima já vale como prova. Só que a juíza não acatou. O advogado da moça era o namorado dela. E só pelo fato de, no dia do julgamento, lá da audiência, ele estar conversando com o advogado do rapaz, do estuprador, e o estuprador, a juíza já achou que, como assim? Se você estuprou minha namorada, eu não vou dar na tua cara? Só porque ele não tinha tomado uma medida contra o estuprador, que era mentira. Por que aconteceu? Fernanda, assim que ela foi estuprada, ela engravidou. Então a juíza achou o quê? Que ela tinha inventado o estupro para poder se livrar da gravidez e conseguir um aborto. Porque nós sabemos que o aborto no Brasil é proibido, porém se a mulher é estuprada, ela tem direito a esse aborto. Tem um fato que eu também só fui saber no livro, que mulheres que sofrem abuso, antigamente ela tinha que fazer um boletim de ocorrência, ir no hospital e tomar todas as medidas cabíveis, mas hoje em dia não é assim. Uma mulher que ela sofre um abuso, ela pode ir direto no hospital, pedir toda a medicação para ela não pegar as doenças sexuais e tem direito ao aborto. Só chega lá, eles alegam que não é isso, é porque eles não querem se responsabilizar pelo aborto. Eles não querem se responsabilizar, eles já juntam parte das crenças e não querem misturar as coisas, só que é um direito da mulher. Tá na Constituição, é um direito dela, se ela for estuprada, se ela quiser optar pelo aborto, ela pode. E tem muitos casos de pessoas que não sabem, acabam tendo o bebê, e no caso da Fernanda, o tempo já estava se esgotando, porque até tem um tempo para poder interromper a gravidez com segurança. Passado esse tempo, o bebê, a partir de 20 semanas, o bebê já está praticamente completo. Ele vai ficar dentro da barriga só para ganhar peso. Então, a partir desse momento, eles já começam a interferir para não fazer esse aborto. Tá? Mas é um direito da pessoa. Por que a pessoa chega nesse estágio? Porque eles vão prorrogando, até chegar naquele estágio para poder complicar, porque já entra outros órgãos que vai impedir dessa pessoa fazer o aborto. E nós sabemos de uma história que aconteceu não muito tempo, de uma menina de 10 anos que foi estuprada, e ela morava, se não me engano, no Nordeste. Eu sei que lá ela não conseguiu esse aborto, ela veio para São Paulo, e ela foi muito criticada, chegou um monte de gente falando um monte de coisa, que essa menina não poderia abortar. Eu não vou entrar em méritos aqui de aborto, porque é um assunto delicado, tá? Cada um tem uma opinião. Mas é fácil você falar pra pessoa não abortar com uma criança de 10 anos. É muito simples você chegar lá na porta e falar para aquela criança ter aquele bebê. Quando, na verdade, você não vai cuidar daquele bebê. Quem vai cuidar é aquela criança de 10 anos. Tá? Então, assim, a mulher tem todos esses direitos, tá? Tomar remédio para poder evitar a gravidez, ou tomar os remédios para não ter doenças sexuais. E se for constatado que ela inventou, que ela é estuprada para poder interromper uma gravidez indesejada, daí ela responde posteriormente. Aí, porque quando a pessoa alega que ela foi estuprada, eles fazem os exames para ver se, de fato, aquela gestação bate com a data do estupro. Daí continua o procedimento. Agora, se não, aí a mulher responde por esse crime. Também é relatado uma história de uma menininha que ela foi molestada. E quando chegou ao conhecimento da mãe, essa pessoa foi falar com a mãe falou assim, mas eu avisei ela que se alguém colocasse a mão lá nela, ela ia apanhar. Você acha que essa menina, quando sofreu esse abuso, ela contou pra mãe? Não, ela não contou pra mãe. Contar pra minha mãe vai me bater, porque ela já avisou que se alguém colocasse a mão em mim, eu iria apanhar. Se você alguém mexer, eu vou te bater, quer dizer, você vai ser a culpada, a criança ficou com medo e a criança continuou sendo molestada, até um dia ser descoberto por outra pessoa e ser denunciado. Então, assim,
Vocês que têm filhos, quando forem conversar com seus filhos, vejam o jeito que vocês estão falando. Não ameaça a criança. Fala, não deixa ninguém colocar a mão no seu corpo. Se acontecer alguma coisa, você pode contar pra mamãe, pro papai. Pensa direitinho pra falar. Não ameaça a criança. Porque se você ameaçar, a criança, você já sabe que aquele predador sexual, aquele molestador, ele já vai ameaçar a criança. Vai falar, se você contar, eu vou fazer isso com a sua mãe, com seu pai, com sua irmã, com seu irmão. E a criança já fica com medo. Mas se ela tem a segurança da mãe e do pai, ela provavelmente vai contar. Agora, se você já falar, já ameaça a criança não vai contar. E a gente já sabe onde que dá, né? Continua. É muito importante a ser dita que pais de meninas sempre orientam suas filhas a se comportarem, a vestirem roupas decentes, a ter um modo comportado, mais aceitável pela sociedade. Porém, se você for analisar, são as mães dos meninos que têm que dar essas informações para eles respeitarem as meninas, para eles serem gentis, eles tratarem bem. Então as mulheres sempre são criadas que elas que têm o dever de se comportar, e não dos homens que não têm que cometer aquele crime, porque quem comete o crime é o homem e não a mulher. Os pais têm que orientar as meninas a tomarem cuidado? Tem, porque nós vivemos numa sociedade que é complicada, que existe essas barbaridades. Tá? Mas eu peço que os pais de meninos conversem bastante, coloquem esses pontos importantes. Lógico, não vai falar sobre esse assunto, mas ensine como tem que se portar em sua vida. É lógico que os pais dos estupradores não podem ser culpados pelos atos deles. Mas é bom sempre estar conversando com as crianças, explicando a situação da melhor forma possível. Eu vou falar só mais uma coisinha também, que eu lembrei agora. Quando você for falar do corpo da criança com seu filho, tentar falar o mais possível da realidade. Pipi, perereca, fala alguma coisa assim, não colocar um outro nome. Eu vi um relato de uma criança que ela falou para a professora: professora, o meu tio lambeu o meu biscoito. A professora falou assim: da próxima vez você pega o biscoito e dá para ele. A criança estava relatando o abuso e a professora não se ligou. Então assim, não coloque esses tipos de nome para as partes íntimas da criança, explique direitinho, porque se acontecer alguma coisa, quando a criança falar, as pessoas já vão entender sobre o que ela está falando, o que ela está tentando dizer para você. Também crianças que mudam o comportamento, você consegue já perceber que alguma coisa está acontecendo de errado. Uma criança que tinha um comportamento, ela começa a mudar alguma coisa, então é bom você investigar para saber o que está acontecendo. Então assim, eu li esse livro, eu fiquei mal. Porque ele é pesado, tem relatos aqui, eu não mencionei, que aconteceu com cada vítima. Quem tiver interesse em ler, tá? Leia. Eu vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse em comprar o livro, que você ajuda o canal. Antes de me seguir nas redes sociais, deixa o like aqui no vídeo se você gostou, se inscreva no canal, ative a notificação para você não perder nenhum vídeo, tá? Então eu espero que todos tenham gostado. Tchau!